Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ana e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema muito esperado, que é a prova de natureza do Enem. Então eu vou falar primeiro sobre física, depois química, depois biologia. Em cada uma dessas partes do vídeo eu vou dar as principais dicas e lições que eu aprendi durante o meu estudo e preparação para o Enem. E também vou indicar pelo menos um professor que tenha conteúdo gratuito no YouTube sobre essa matéria, se vocês quiserem acompanhar e utilizar como fonte de estudo. No final do vídeo, eu ainda vou dar dicas mais gerais, que podem ser aplicadas para as 3 matérias. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já não esquece de se inscrever no canal desde agora e vamos pro vídeo! Vou começar pela mais odiada de todas, que é a física. Acho que muita gente tem problema com a física, e a primeira coisa que eu queria falar de cara, assim, é que muita gente erra física não por culpa da física, por causa da matemática. Falei sobre isso no vídeo de como se preparar para a prova de matemática, se tiver interesse vou deixar aqui no card. Mas muita gente tem deficiências na matemática básica e não sabe, não percebe. A gente às vezes vai arrastando isso por anos durante todo o ensino fundamental, chega no ensino médio com problema na matemática básica. Aí tem dificuldade nos assuntos mais complexos, porque tá errando conta de vírgula, tá errando divisão, tá errando coisas que era para ser a nossa base, e isso vai impactar, claro, na física e até um pouco na química também, que são conteúdos que envolvem tanto a parte conceitual quanto a parte de cálculo. Então, primeira coisa, dá uma conferida nisso, a tua matemática básica tá ok? Tá tranquila? Tu erra conteúdos, assuntos de física por causa dos conceitos da física ou dos cálculos da matemática? Essa é a primeira coisa que a gente precisa tirar a limpo. Na física, uma coisa que pode te ajudar muito é entender de verdade os exemplos. Ela é uma ciência que às vezes nos parece abstrata, mas a maior parte do conteúdo, pelo menos o conteúdo que cai no Enem, é super aplicada. Então a gente precisa entender isso, colocar... Eu sei que às vezes é chato e parece um pouco forçado no início, mas tentar analisar as coisas da nossa vida e aplicar elas fisicamente. Eu lembro que quando eu tava estudando aquela parte de resistências e coisa, eu ficava tudo pensando no meu chuveiro, e aí eu ia lá tomar banho, e eu ligava o chuveiro e ficava pensando no funcionamento físico da coisa, e o que acontecia quando eu colocava o chuveiro mais quente, ou quando eu colocava o chuveiro mais frio. Tentar colocar os conceitos na prática, na tua vida. Acho que tudo isso é uma coisa que faz a física parecer menos coisa de outro mundo e mais coisa do nosso cotidiano. Então, ajuda a desmantelar um pouco aquela ideia do monstro de 7 cabeças que é a física. Então, essa parte de se habituar a ver a física no nosso mundo vai nos ajudar muito com a parte conceitual, as coisas vão parecer mais tangíveis, mais de verdade. Mas o que vai nos ajudar na parte prática, na parte de resolver exercícios, principalmente exercícios que envolvem aplicação de fórmulas, cálculos, é fazer exercícios. Não existe outra coisa. Eu tinha um material que foi disponibilizado por um professor meu do ensino médio, que tinha todas as questões de física separadas por matéria. E eu imprimi todas, tinha uma pasta desse tamanho, eu acho que eu não tenho mais, eu acho que eu doei. Mas era uma pasta assim desse tamanho, tinha todas as questões de física que já caíram no Enem, desde que o Enem existe, e eu fiz todas elas pelo menos 2 vezes, porque eu tinha muita dificuldade, eu tô falando muita dificuldade mesmo. Física sempre foi difícil pra mim, eu nunca odiei física, sabe? Não tinha nenhuma falta de afinidade com o conteúdo, eu só não sabia. Isso me frustrava muito. Tanto é que eu sempre falo pra vocês aqui, um dos pilares do meu estudo no ano de 2023 foi natureza. De janeiro até julho eu estudei só física, química e matemática, porque era o que eu precisava. E o que eu descobri é que realmente fazer exercícios ajuda muito. Não é mágica, é só porque a gente vai aprendendo as coisas aos poucos conforme a gente vai colocando em prática. Se tu não conseguiu o exercício, coloca na internet, sempre tem vídeo de algum professor ou às vezes algum estudante resolvendo a questão, mostrando, e aí tu tem que fazer revisão espaçada. O exercício, ele não serve só pelo exercício em si, a questão antiga não serve só pela questão antiga em si.
Ela serve muito também pra gente identificar as nossas deficiências. Então, eletrodinâmica é um conteúdo que eu tive mais dificuldade. O que eu vou fazer? Eu vou repetir essa lista de exercícios daqui uma semana. Ou eu vou repetir daqui a 2 semanas. Todos os conteúdos que eu estudava, eu tinha essas listas impressas, como eu falei, né? E quando eu terminava a lista, eu refletia sobre o nível de dificuldade que ela tinha tido pra mim e eu escrevia na capa, refazer dia tal do mês tal. E aí eu refazia quando chegava. Se eu tinha tido muita dificuldade, uma semana depois. Se eu tinha tido dificuldade, 2 semanas, se não, um mês depois. E eu realmente refazia sem olhar a teoria antes. Refazia só o exercício, se eu ainda precisava, eu olhava a teoria. Porque isso é o que o pessoal tanto fala do estudo ativo. É tu tentar lembrar as coisas, os conceitos, as fórmulas sozinho. Esse esforço de puxar da memória, puxar do nosso cérebro, é muito importante pra gente consolidar essas informações. E um professor que tem conteúdo gratuito sobre física no YouTube, eu indico o Boaro. Assisti vários vídeos dele, ele tem vídeo tanto de teoria quanto vídeo resolvendo exercícios. Se não me engano, ele já resolveu todos os exercícios do Enem. Eu sei que ele tinha uma série enorme, tipo, resolvendo muitos exercícios de física. E eu acho que é uma pessoa que super pode ajudar vocês nesse caminho. Vamos para química. Agora, falando de química, vou falar um pouquinho da minha experiência primeiro. Eu estudei química, como eu falei, foi uma das matérias que eu estudei de janeiro a julho. Eu peguei um caderno limpo, sem nada, e eu comecei ali. E eu fui construindo os conceitos do zero, do básico. Química era uma matéria que me enganava muito. Eu ia bem na escola e eu achava que eu sabia. E quando eu fiz o Enem 2022, eu percebi que, na verdade, eu não sabia. Então eu falei, não, vamos começar do zero. Eu peguei esse caderno e eu iniciei do início, assim, lá da parte de tabela periódica, se não me engano, é o primeiro conteúdo. E fui indo dali, sabe? Construí tudo de inorgânica, depois tudo de orgânica. Fui fazendo as coisas fazerem sentido. Também fiz bastante exercício. Já vou entregar para vocês desde agora quem que é o professor que eu vou indicar para química. Foi o Química do Monstro. Eu lembro de assistir a aula dele chorando, assim, tipo, cena de filme mesmo. Assistia a aula escrevendo e chorando ao mesmo tempo, porque eu me sentia tão frustrada de não conseguir entender as coisas. Aquelas partes de nomenclatura. Nossa, eu tinha tanta dificuldade. Parecia que as coisas não gravavam na minha memória de jeito nenhum. E devagarinho foi indo, eu fui construindo esse caderno. Mesma coisa da física. Tive dificuldade, vou repetir exercício daqui pouco tempo para fixar na memória as coisas que eu não consegui fixar agora. E uma coisa muito importante na química, mais ou menos parecido com o que eu falei na física, é que a gente precisa entender bem os conceitos e conectar com coisas do mundo real. O Enem é uma prova que tem muito essa pegada de fazer as coisas terem sentido, trazer o conteúdo para o que a gente conhece. E pode ter muita questão assim, eu lembro que teve no Enem de 2022 sobre estação de tratamento de água, também processo de separação de misturas, às vezes traz até com uma pegada meio social, falando sobre as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa. Enfim, entende o conteúdo e pensa em exemplos, pensa em coisas que a gente conhece, isso ajuda bastante. E isso pode cair, inclusive, exatamente essa parte de relação. E química eu acho que, até mais do que a física, é uma matéria muito de escadinha, as coisas vão subindo, tu precisa entender os primeiros assuntos para conseguir entender depois interações intermoleculares, ligações, tipos de ligações. Se tu não entender lá os elementos, como é que eles funcionam, as propriedades dos elementos, as coisas vão desandar. Então, tenha certeza que tu tá entendendo esse conteúdo antes de passar pro próximo, senão não vai dar certo e tu vai começar a se sentir frustrado e desmotivado por não estar entendendo. E chegamos finalmente na biologia, acho que o conteúdo menos odiado dos três por estudantes no geral. Biologia é muito conteúdo. Então, não se desesperem com isso. Tem muito assunto que a gente não precisa ter um conhecimento muito aprofundado. Um conhecimento superficial com certeza vai matar as questões de Enem. E se não matar, aí vai ser uma questão com um TRI super alto que não vai fazer tanta diferença assim tu ter perdido ela. Por exemplo, botânica. Eu estudei botânica bem superficialmente, assim, sabia principais pontos, não tinha um conhecimento direito, assim, um conhecimento bom de botânica, e super deu certo. Eu acho que zoologia também,
não precisa ir muito fundo, eu acho. Então, assim, é muito conteúdo, mas a gente vai matando ele mais rápido do que a gente imagina na maioria das vezes. Biologia, quando eu tinha dificuldade em algum assunto, eu assisti os vídeos do Samuel Cunha aqui no YouTube. Eu achei os vídeos dele um pouco detalhados demais, assim, tipo, não sei se precisa de tanto detalhe nível Enem, mas eu sempre gostei muito de biologia, então não foi um problema pra mim, acho que me ajudava a entender, sabe? E de qualquer forma, quando a gente explora, parece tanto detalhe, a gente pode esquecer os detalhes, mas a gente fica com a ideia geral na cabeça. Geralmente é essa ideia geral que o Enem vai cobrar em biologia. Foca em ter um conhecimento mais extenso das partes que mais caem. Ah, Yane, como é que eu vou saber o que mais cai? Fazendo questões antigas. É simplesmente isso. Hora de falar das dicas que valem para essas 3 matérias. Primeiro de tudo, a coisa que foi mais importante na minha aprovação foi muito, muito, muito exercício de natureza de matemática. Eu acho que o exercício ele é importante por 2 principais motivos. Entender o que cai, porque a gente vai vendo que tem muitos exercícios que são bem parecidos. E aí a gente vai entendendo os modelos de questão Enem, que eu tanto falo sobre isso, quero até trazer um vídeo detalhando mais. Tem muita questão Enem que é super parecida. E a partir do momento que a gente identifica esses padrões, a gente vai fazer essa questão com uma agilidade muito maior quando ela aparecer na nossa prova. E o segundo motivo pelo qual os exercícios são tão importantes na área da natureza é porque os nossos erros nos mostram o caminho. Quando a gente pega e vai fazer, por exemplo, um simulado, imprime uma prova antiga inteira e vai fazer as questões que tu errou, vão te mostrar o que tu precisa revisar. A menos, claro, que tu tenha errado ela por uma pegadinha, por não ter lido direito, por uma interpretação errada. Ainda assim, a análise dos nossos erros, a gente senta depois de fazer a prova, depois de corrigir, o que a gente errou. E são esses geralmente os conteúdos que a gente vai precisar dar uma revisada. Isso é super, super, super importante. Não adianta só ficar fazendo questão, só ficar fazendo simulado e não corrigir e não utilizar essas informações para direcionar o nosso estudo. Outra coisa, pelo amor de Deus, não vai fazer essa prova de natureza de forma linear, tá? Abrir a prova, fazer a primeira questão, depois a segunda questão, depois a terceira questão. Eu ainda tenho que gravar um vídeo sobre estratégia de prova, mas achei bem importante já deixar isso aqui. Vai dando uma olhada nas questões. Ah, eu acho que essa é uma questão fácil, eu vou conseguir fazer e vou conseguir fazer mais ou menos rápido. Faz na hora. Ah, segunda questão da prova, uma questão super difícil, eu acho que vai ter muito cálculo. Eu não lembro direito as fórmulas, talvez eu lembre da fórmula errada. Não é uma questão que eu acho que eu vou acertar, pula e deixa para o final. Porque a gente precisa ter muita consciência de que o tempo de prova é um empecilho para muita gente e de que existe o TRI, ou seja, aquelas questões que são praticamente impossíveis valem bem menos. Inclusive, teve questão no último Enem de matemática, se não me engano, que valeu 0, tá? Então, imagina tu perder horrores de tempo de prova em uma questão que tu pode até acertar e no final ela vai te dar 0. É uma coisa que não faz nenhum sentido quando a gente fala sobre estratégia de prova. Enfim, se quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, eu quero fazer, não sei quando, mas acho que é muito importante quem vai fazer a prova do Enem ter essas noções logo. E por fim, não se desesperem, as coisas podem parecer difíceis no início, pode parecer que o conteúdo é muito difícil, que é muito conteúdo, que não vai dar tempo de estudar tudo, mas assim, algumas coisas. A gente vai se adaptando ao ritmo de estudos conforme a gente estuda, então com o tempo isso vai parecer mais tranquilo. Outra coisa é que o Enem não é uma prova de conteúdo difícil. É triste aceitar isso quando a gente tá levando uma paulada do Enem, eu sei. Mas a verdade é essa, o Enem não é uma prova de conteúdo difícil. Exceto algumas questões que são mais complicadas, o Enem é geralmente uma prova de conteúdo tranquilo, uma prova de conteúdo fácil. Mas o que pega muita gente no Enem e o que vai te levar para tua aprovação muito mais rápido e fácil se tu tiver, é saber estudar do jeito certo, estratégia de prova, controle de tempo, atenção com as pegadinhas e controle mental. É isso. Falei um monte, até extrapolei o assunto de natureza, fiquei falando de outras coisas, mas eu vou detalhar, prometo, em outros vídeos, principalmente sobre esses 5 pontos que eu falei aqui no final. Esses pássaros não querem parar de cantar hoje, espero que não tenha atrapalhado muito.
Muito, muito, muito obrigada por terem ficado até o final. Se vocês têm sugestões, se vocês têm sugestões, ideias de vídeo, comentem que eu faço assim que possível. E é isso, se inscrevam no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo e tchau, tchau!